Estamos felizes porque é sábado, estamos felizes porque estamos no início deste dia maravilhoso, que todos nós ficamos felizes por chegar, porque é um momento em que podemos repousar dos nossos afazeres, do nosso dia-a-dia, das tarefas que nos ocupam de forma secular ao longo da semana e termos este conhecimento que agradecemos a Deus por saber que neste dia, que é o dia do Senhor, o sábado, o Senhor nos chama um bocadinho à parte para comungarmos de uma forma diferente com Ele, com a nossa família, com os nossos irmãos de igreja, com os nossos amigos, nas visitas, na partilha. E aqui estamos nós, uma noite mais neste Encontros ao Pôr do Sol, para lhe fazer companhia e uma companhia que desejamos de todo o nosso coração que seja na presença de Deus. Nós damos as boas-vindas a todos vós, as boas-vindas aos nossos pequeninos, meninos e meninas que já fazem parte também deste programa aí em casa, muitas vezes vão encontrando meninos e meninas e os pais que vão comentando que é o momento que eles mais apreciam, que é a história da Bíblia, nós daqui a pouquinho já a teremos, e também a todos os amigos, quem sabe, que pela primeira vez estão connosco, que o Senhor vos abençoe, fiquem connosco. Nós temos mais uma vez, esta semana, mais uma família amada, uma família, poderemos dizer, espiritual. Nós temos aqui a presença de 3 elementos, irmãos, membros da Igreja do Porto. Quando nós falamos de trabalho na região eclesiástica do Norte espiritual, portanto, da mensagem adventista, a Igreja do Porto, sem dúvida, foi a primeira igreja, portanto, onde o trabalho se inicia, onde começa a fervilhar e depois tudo o restante que, pela graça de Deus, nós hoje temos de herança também de todo esse trabalho. Portanto, 2 boas-vindas ao irmão Getúlio. Seja muito bem-vindo, irmão, muito e obrigada por estar connosco neste programa. A nossa querida irmã Isabel Monteiro também. Obrigada, irmã, por estar connosco também. E o querido Artur Guimarães, seja bem-vindo também, obrigado. Na graça de Deus, obrigado. E obrigada pela vossa disponibilidade. Obrigado. Falar um bocadinho, antes da Igreja do Porto, falar um bocadinho sobre vós, para conhecermos um bocadinho melhor. Irmã Isabel, quando a irmã nasceu, portanto, a sua herança espiritual, aquilo que recebeu, o conhecimento de Jesus, quando é que isso ocorre? Os seus, portanto, a sua família, o que é que lhe trouxe? Se puder um bocadinho falar sobre a sua experiência, por favor. Ora bem, eu nasci no lar onde a avó e a mãe eram adventistas. Okay. A minha avó fazia parte de um dos grupos de Porto Alegre, dos primeiros grupos que foram ali fundados. Uhum. Era a família Ribeiro, de onde descendendo o Dr. Samuel Ribeiro. Exato. Era uma outra família, creio que da irmã Eunice Dias. Okay. E a minha avó, que portanto era a família Lourinho, que era a minha avó e 2 filhos. Um filho batizou-se com a mãe, foi para Colonge, foi dos primeiros pastores portanto, portugueses que foram para Colonge. Exato. E foi pastor durante toda a sua vida, faleceu com cerca de 90 anos. E o meu pai infelizmente nunca se batizou, mas depois veio a casar com uma senhora que não era adventista, mas que se converteu a minha avó, através da minha avó. Desse casamento eu nasci, mas infelizmente a minha mãe faleceu, eu tinha 2 anos e 9 meses, e a minha avó vivia connosco, com o meu pai e a minha mãe, e foi com a minha avó que eu fui sempre à igreja, portanto nasci praticamente num lar adventista, foi sempre com ela que eu fui à igreja. A Igreja de Porto Alegre era uma igreja muito ativa, daí eu estive a recordar-me, cerca de 12 pastores saíram da Igreja de Porto Alegre e pelo menos 4 esposas de pastor. Ainda são vivos pelo menos 2 pastores com cerca de 90 anos, o pastor Maurício e o pastor... não me recordo agora o nome. E a esposa do pastor irmã Noémia, com 90 anos, que está na França. Portanto, são a nossa irmã que ainda está no lar. Portanto, são pessoas que saíram desse grupo, que ainda são vivos. E, portanto, eu nasci nesse meio. A Igreja de Porto Alegre era uma igreja muito ativa, desde pequenina, que me recordo, dizíamos poesias. Okay. A igreja, à tarde, os jovens estavam reunidos. Em conjunto. E se não íamos para um jardim que havia em Porto Alegre, fazer estudos. A minha avó e os outros irmãos da igreja muitas vezes faziam estudos bíblicos com as outras pessoas, e nós, os jovens, fazíamos concursos bíblicos. Exatamente. Era muito interessante e foi uma igreja sempre muito ativa. Muito ativa. E daí também saíram outros pastores, além do meu tio, o pastor Pedro Ribeiro, por exemplo, o pastor Pedro Ribeiro. Irmão Getúlio, falar, portanto, da Igreja do Porto é recordar a sua pessoa também, porque sei que o irmão é uma das pessoas também que desde o início lá está, portanto, na Igreja, não muito logo no início, mas tem um grande número de anos, portanto, como membro da Igreja do Porto.
É verdade, mas quando esse início é o meu início, porque a Igreja já estava a funcionar desde 1906 e quando eu me recordo frequentar a Igreja do Porto com os meus pais, já iríamos em 1952, 51. Como é que os pais vieram ao conhecimento da mensagem, irmão Getúlio? Os meus pais vieram ao conhecimento da mensagem através do trabalho de literatura, distribuído porta a porta. Okay. Um folheto que nos estava debaixo da porta, naturalmente a convidar para umas conferências que existiam, creio eu que era na Semana da Páscoa, e alusivo exatamente à época. Exato. E os meus pais, por curiosidade, foram assistir e creio que se entusiasmaram. Nós ficávamos em casa, éramos 2 irmãos, ficávamos em casa, a igreja era perto de onde residíamos e a partir de certa altura nós começamos a frequentar, tal a frequência com que os meus pais passaram a frequentar a atividade da igreja. O irmão teria que idade nessa altura? Eu comecei, recordo-me, teríamos 7, 8 anos. Okay. Talvez mas mais 7. Mais 7, sim, recordo-me perfeitamente que eu com 8 anos participei logo num dos primeiros acampamentos nacionais, que na altura era para todas as idades. Exato. Era desde os 8 anos aos 30. Exato. E não havia programas específicos para cada idade, era tudo, era para todos os jovens. E eu recordo-me perfeitamente que frequentei ou participei no primeiro acampamento no Pinhal do Marranete, em Tomar. Seria nacional na altura ou era nacional? Era nacional, era nacional. Era o diretor de jovens na altura, o pastor Fernando Mendes, que nos deixou há pouco, e portanto, a partir dessa data conheci esse pastor, que mais tarde, enfim, veio também a ser pastor da Igreja do Porto. Muito bem, muito bem. Irmão Artur Guimarães, ainda há pouquinho falávamos agora, e o irmão Getúlio a falar que foi resultado de um folheto, de uma publicação, que a família veio ao conhecimento da palavra. Para os irmãos que não saibam, o irmão Artur Guimarães é o diretor das publicações da nossa União. Não vamos agora falar disso, mas gostava muito que tu pudesses falar um bocadinho também de como é que a mensagem chega até ti e à tua família, quando é que isso foi e como é que foi. Bem, a primeira vez que eu conheci a igreja, propriamente dita, a primeira vez que entrei na Igreja Adventista do Porto, na Rua Feira Cardoso, foi há 53 anos. Okay. E foi uma história muito interessante porque os meus pais não conheciam a igreja, mas os meus pais habitualmente iam de férias todos os anos e sempre para a cidade de Braga. Os meus pais sempre adoraram e sempre gostavam de ir para Braga. Passar lá um tempinho. Passaram uma semana ou 2. Okay. E os meus pais sempre tinham um lugar, um sítio, onde ficávamos hospedados, uma pensão. Sempre ficávamos naquela pensão. Mas houve um ano que o meu pai desloca-se para lá, nós também vamos com ele, como é lógico, e essa pensão estava completamente lotada, não havia lugar. A habitual para qual Exatamente, não havia lugar. Não havia lugar e o meu pai foi procurar noutro sítio e procurou uma nova pensão, onde nós ficámos alojados. Essa pensão tinha o nome de Nova Económica. Eu lembro como se fosse hoje. Era Nova e Económica. Exatamente, lembro como se fosse hoje. Bem, nós estamos ali durante 2 semanas e, logicamente, ao tomar as refeições, ao falar com outras pessoas, vão-se estabelecendo amizades. Exato. E ali os meus pais tiveram a oportunidade de conhecer um senhor com quem se sentaram habitualmente para tomar as refeições, conversar. Esse senhor, por coincidência, era quase nosso vizinho na cidade do Porto. Os meus pais moravam ali no centro do Porto, perto do Padrão, e este senhor vivia na Praça da Batalha, o que é muito perto. Okay. Tinha alguns pontos em comum. Exatamente. Começou ali a conversa a decorrer e, ao fim de alguns dias, aquele senhor, de uma forma desinibida, lhes começa a falar de Cristo e da sua religião, da Igreja Adventista. E de tal forma o seu testemunho foi convincente que quando nós regressamos de Braga ao Porto, quando acabaram as férias, logo no sábado seguinte a minha mãe quis ir à igreja. À Rua Feira Cardoso. Claro que eu era pequenino, não tinha opinião, ela levou-me com ela. Exato. Tu que idade terias nessa altura? Eu tinha na altura 6 anos. Okay. Tinha 6 anos. Okay. Portanto, fui com a minha mãe à igreja e o meu pai não, porque o meu pai
Enquanto jovem, teve uma experiência na Igreja Católica, depois ficou desiludido com a Igreja e nunca mais quis saber de Igreja nenhuma. A minha mãe não, a minha mãe tradicionalmente ia à igreja ao domingo, eu ia com ela também, lembro-me de rezar com a minha mãe perfeitamente. Vós eras praticantes. Exatamente, lembro-me disso, mas o meu pai não. Pronto, eu comecei a ir à igreja com a minha mãe e a partir daí começou a haver algum interesse, de tal forma que a minha mãe, passado algum tempo, através do trabalho da obreira bíblica da altura, que é a saudosa irmã Judite Mendes, portanto, ela tomou a decisão e entregou-se a Jesus através do batismo. E, claro, eu sempre, a partir daí, comecei a frequentar a igreja. O meu pai, lentamente, o Espírito do Senhor também começou a trabalhar nele. Eu lembro quando nós fomos para a igreja, o pastor na igreja era o pastor António Baião, foi o pastor que batizou a minha mãe. E depois, quando o pastor António Baião, quem chegou à igreja do Porto foi o pastor Fernando Mendes. Sim. E o pastor Fernando Mendes começou a visitar-nos regularmente em casa, juntamente com a irmã Judite, e de alguma forma isso começou a mover o coração do meu pai. E o que é verdade é que o meu pai trabalhava ao sábado de manhã, e ele era encarregado numa oficina, e começou a ir à igreja à terça-feira à noite, ao domingo, e começou lentamente a interessar-se, até que chegou uma altura em que ele tinha que tomar uma decisão, e a decisão para o batismo estava intimamente ligada com o trabalho do sábado. E meu pai então, ao fim de alguns meses, encheu-se de coragem, porque naquele tempo era preciso ter coragem. Há 50 anos atrás não era fácil obter o sábado. Era perder o ganha-pão. Exatamente. E meu pai chegou junto do patrão, o Sr. Ricardo, eu lembro, conhecia-o também, que muitas vezes ia com o meu pai para a oficina, e disse-lhe que desejava ter o sábado livre, não queria trabalhar mais ao sábado. E o Sr. Ricardo disse-lhe, olha, tu é que sabes a tua vida, mas se não vieres trabalhar ao sábado, também não preciso de ti. O meu pai disse, o senhor não precisa de mim, eu irei procurar outro trabalho. Trabalho até ao fim do mês, deu-lhe ali um mês, e depois eu vou à minha vida. Bem, e claro que isto foi um drama em casa, não é? Porque naquela altura, como hoje, também não era fácil arranjar trabalho, as pessoas viviam com muita dificuldade, o meu pai era um operário, a minha mãe estava em casa, não trabalhava. Vivíamos uma vida pobre, uma vida normal. Modesta, exatamente. De qualquer modo, o meu pai teve essa fé e acontece que no fim do mês, quando ele vai receber o salário dele, e já tinha tomado a decisão de não ir trabalhar mais, o patrão chamou outra vez e disse-lhe, olha, eu preciso que tu continues a vir trabalhar e então tu tens o sábado para a tua igreja, faz o que tu quiseres, mas na segunda-feira vem trabalhar outra vez. Claro que o meu pai ficou todo contente. Claro. Meu pai tinha ali uma carreira já de muitos anos ali naquela pequena indústria. E uma confirmação da fé. E uma confirmação da fé. A partir daí o meu pai, passado pouco tempo, foi batizado e pronto, e sempre se mantiveram na igreja até à sua morte. Na graça de Deus. Nós vamos já dar continuidade à nossa conversa. Vamos agora passar ao momento especial que os meninos muito apreciam. Vamos ouvir então a história da Bíblia. Olá princesas, olá príncipes. Hoje vou contar-vos mais uma história de Daniel. Lembram-se de Daniel? Já vos contei uma história dele. Daniel foi levado para Babilónia, vocês lembram-se? E teve um cargo importante junto do rei. Sabem, entretanto o rei Nabucodonosor morreu, vieram outros reis e a história que vos vou contar hoje passou-se no tempo do rei Dario. Sabem, Daniel era um homem fiel e muito obediente ao rei, mas sem desobedecer nunca a Deus. E os outros ministros do rei, começaram a ter inveja de Daniel, porque o rei gostava muito de Daniel. Daniel era um bom conselheiro e isso agradava ao rei. E os ministros começaram a pensar numa maneira de poder prejudicar Daniel. Mas sabem, depois deles observarem a vida de Daniel, repararam que não havia nada a apontar. Havia apenas uma coisa diferente. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele abria a janela de sua casa, ajoelhava-se e falava com Deus 3 vezes por dia. E aqueles homens eram muito maus e tiveram uma ideia muito triste. Sabem, eles pensaram que poderiam usar as orações de Daniel para lhe fazer mal. Então foram ter com o rei e disseram ao rei, sabe, rei, nós achamos que durante 30 dias ninguém deve poder fazer nenhum pedido a nenhum Deus, a não ser ao rei. O rei deve ser honrado. E sabem, o rei acabou por ficar muito vaidoso, muito orgulhoso e concordou em fazer então um decreto que proibia às pessoas de pedirem o que quer que seja a outros deuses. Com o seu selo do seu anel carimbou o decreto e então durante 30 dias ninguém podia
pedir nada a outros deuses, a não ser ao rei da Babilónia. Vocês acham que Daniel teve medo? Acham que Daniel mudou o seu comportamento? Sabem que aquele decreto tinha um castigo. Quem não obedecesse ao rei ia ser atirado na cova dos leões. Mas mesmo assim, Daniel, lembram-se que eu disse que ele obedecia ao rei, mas sem desobedecer a Deus. E Daniel sabia que não estava certo. Então, continuou a fazer as suas orações. 3 vezes ao dia, Daniel abria a sua janela, ajoelhava-se e orava a Deus. E aqueles ministros que queriam fazer mal a Daniel, depois de o verem nas suas orações, foram a correr ter com o rei e disseram ao rei: Rei, tens que fazer alguma coisa. Daniel continua a orar ao seu Deus 3 vezes ao dia. E depois desta conversa, o rei percebeu que não tinha sido nada bom aquele seu decreto, porque ele gostava muito de Daniel. Mas agora estava assinado e o rei tinha que cumprir. E sabem, Daniel foi levado e atirado para dentro da cova dos leões. Mas sabem, aconteceu um grande milagre neste dia. Sabem, Deus enviou os seus anjos para tomarem conta de Daniel. O anjo de Deus fechou a boca dos leões e ninguém fez mal a Daniel. Nem um leão, nem um arranhãozinho aconteceu. Sabem, Daniel passou aquela noite com os leões e na manhã seguinte o rei foi a correr ver o que se tinha passado. O rei gostava muito de Daniel e chamou Daniel, Daniel. E Daniel respondeu: Bom dia, rei, estou aqui. O meu Deus tomou conta de mim e eu estou muito feliz. Deus é muito bom, por isso é que eu não desobedeci e continuei a orar ao meu Deus. Sabem, Deus fez um grande milagre na vida de Daniel, porque ele foi obediente. Sabes que Deus também pode fazer milagres na tua vida se fores obediente? Há um versículo na Bíblia que tu podes ler. Queres ler comigo? Está em Salmos 34 e no versículo 7 e diz assim: O anjo do Senhor acampa-se ao redor de os que o temem e os livra. E foi isso mesmo que aconteceu nesta história. Deus enviou um anjo para tomar conta de Daniel. Deus também vai enviar anjos para tomar conta de ti. Deus ama-te muito e vai te proteger sempre. Um grande beijinho e até à próxima história. Foi bom estar uma vez mais a escutar um ensinamento bíblico que nós aprendemos, mais pequeninos e mais velhos, destas lindas lições espirituais que Jesus nos ensinou, sem dúvida para a nossa bênção e para a nossa edificação. Nós vamos continuar a nossa conversa com estes amados irmãos da Igreja do Porto. Irmã Isabela, há pouquinho recordava, portanto, a sua vivência em Porto Alegre e, portanto, o início da sua caminhada espiritual. Como é que vem parar à Igreja do Porto? Se me puder recordar essa história. Em 1955 foi necessário vir para o Porto para terminar os meus estudos. E nessa altura os meus pais procuraram, aliás, eles pensaram em trazer-me aqui para o Porto, porque quando o meu tio aqui esteve, converteu algumas pessoas, entre elas a família que mais tarde viriam ser os meus sogros, e uma família que era o ancião, que era uma pessoa muito respeitada aqui na Igreja do Porto, que já era um casal de idade, não tinham filhos, e eram muito amigos do meu tio, então, e os meus pais também os conheciam, porque quando o meu tio aqui estava, eles deslocavam-se aqui para visitar. Exato. E então eles procuraram essa família e eu vim cá para o Porto e à igreja, imediatamente comecei a ir à igreja com eles, frequentei a Igreja do Porto nessa altura também era uma igreja muito ativa, e portanto foram todos muito simpáticos para comigo, eu senti-me em casa e passado algum tempo, os meus, como eu já disse, aquele casal foram os meus sogros mais tarde, eram amigos desta família, conheci o meu marido e passado 2 anos casei, já não voltei mais ao Alentejo. Exato. E aqui fiquei até hoje. Entretanto, tive um período de 12 anos que estive em Angola. De 1967 até 1969 estive em Angola. Mas nunca perdi a ligação aqui do Porto. A Igreja do Porto, quando eu vim para aqui, era uma igreja muito ativa. Todos os sábados nos reuníamos, a igreja tinha um pátio grande nessa altura, reuníamos ali todos e também saímos ao trabalho missionário, quando era nas campanhas das missões, toda a igreja congregada. Os
o salão que a maior parte das pessoas conhece em cima, quando se faziam as reuniões de jovens, estava cheio, onde todos participavam, não era só os jovens, todos participavam. Eu vim para cá no último período, mesmo já no fim, do pastor Júlio Pires. E a irmã Maria Augusta Pires era uma pessoa que se dedicava muito aos jovens, de maneira que a igreja tinha, desses jovens, de grupos desses jovens, também saíram pastores, como o pastor Nunes e outros pastores que saíram nessa... 12 membros da igreja que foram depois para Colonges e se formaram pastores ao longo de toda a história da Igreja do Porto. Eu estive a contabilizá-los. Que giro. São cerca de 12. É uma benção, uma benção. Mas, Artúlio, falar exatamente destes tempos, portanto, do auge, poderíamos dizer assim, de uma igreja em movimento, recorda-lhe o quê? Recorda-me com alegria e o contraste com hoje e hoje. O que eu via no passado e aprendi era aquele átrio da igreja, antes de entrarmos para o salão de culto, nos sábados de tarde, era ver aqueles nossos irmãos, apesar de simples, apesar de pessoas modestas, o entusiasmo que elas dialogavam umas com as outras acerca das questões da fé, dos contactos que tinham tido durante a semana, e aquilo era como que uma escola de reciclagem da nossa fé, em que uns e outros diziam, mas porquê é que não respondeu assim? Tinha aquele versículo, tem outro, e portanto nós víamos... Naturalmente era uma história, era uma escola de formação. Era uma escola, naquele átrio, os mais velhos, que, enfim, manifestavam o testemunho da sua fé nos contactos que tinham tido durante a semana. E a igreja ia crescendo exatamente por este entusiasmo e por este fervor que os membros da igreja tinham. E apesar de muitas vezes, como cristãos que éramos, e cristãos de uma igreja diferente, havia sempre aquela relutância cá fora das pessoas nos rejeitarem, e havia um entusiasmo de cada pessoa dizer, cada membro da igreja dizer da razão da sua fé. Hoje, o contraste que temos com hoje, e é com alguma mágoa, e se calhar também culpa nossa, apesar de hoje termos uma liberdade maior e sermos aceitos pelas razões de uma fé diferente, nós parece que nos esquecemos ou por timidez, não manifestamos a nossa diferença. E a igreja, naturalmente, como a irmã dizia há bocadinho, era uma igreja ativa, que crescia. E é verdade que muitas igrejas aqui ao nosso redor nasceram fruto exatamente desse entusiasmo. E não era nada planeado, não havia estratégia. Era exatamente cada um por si, que levava para as suas residências locais, e testemunhava dali, e dali havia um grupo que começava a crescer. Recorda-me o entusiasmo de uma pessoa simples, extremamente, até tinha uma dificuldade no seu discurso, o nosso irmão Dias de Oliveira de Douro, primeiramente de Avintes, ele morava em Avintes, depois transferiu-se para Oliveira de Douro. E o testemunho que ele dava fazia com que ali naqueles locais encontrassem pessoas interessadas, e foram crescendo, e mais tarde vemos igrejas que cresceram em Canelas, em Oliveira de Douro, em Espinho. Exatamente. E portanto não havia uma estratégia, mas era exatamente o trabalho individual que cada um sentia o entusiasmo de partilhar a sua fé. De fazer. No verão, por exemplo, nós vinhamos da praia, vinhamos a correr a casa para mudar de roupa para irmos às reuniões de domingo à noite, porque não queríamos faltar. Se calhar agora corremos, mas é para outros lados. A igreja enchia-se, e sobretudo havia nas reuniões de oração, por exemplo, pedia-se para fazer oração, atropelávamos, porque de facto havia 2 e 3 pessoas a quererem orar. E também um irmão ao falar, o irmão Manuel Monteiro. O irmão Manuel Monteiro, que era um membro, ele sozinho fazia quase a campanha das missões, uma pessoa que não sabia ler, aprendeu a ler na Bíblia, e até ao fim da vida dele, já idoso, ele ia com a esposa todos os sábados sozinhos, e iam bater de porta em porta, fazer o seu trabalho missionário, e deu estudos bíblicos, uma pessoa que quase não sabia ler, a engenheiros e... Eu posso confirmar isso, porque a partir de certa altura nós íamos tendo algumas responsabilidades na igreja, e eu fiz parte da direção missionária, e eu ficava entusiasmado a vê-lo chegar cada sábado de tarde
com o fruto Exato. do trabalho que ele realizava naquela semana, e aquilo que nós pedimos para que cada membro levasse numa semana para casa 10, 15, 20 revistas, e ele chegava ali à Sociedade Missionária, irmão Getúlio, 100 revistas. Uau. E eu olhava para aquele homem já com uma certa idade, e ele parecia um jovem, não é? Nesse trabalho. No sábado seguinte, ele, irmão Getúlio, mais 100 revistas. E em cada campanha ele fazia 400, 500 revistas, e ele trazia o dinheirinho ali contado, pousava, e eu punha-me assim a olhar, como é que nós às vezes estamos aqui quase que a empurrar as revistas para cada membro, e ele sozinho faz a campanha das missões. Aquilo tudo. Artur, falar da tua infância e da tua juventude, portanto, na Igreja do Porto, eu sei que tiveste a graça e a bênção, no fundo era isto, e eu acho que é isto também que fazem as grandes igrejas, é que naturalmente nos impulsionam a desenvolvermos os nossos talentos e os nossos dons, e investem desde pequeninos. Tu tivestes várias responsabilidades ao longo da tua vida, portanto, ali na Igreja do Porto. Desabrochaste. Sim, portanto, todos nós temos diferentes fases na nossa vida, e acredito que cada um de nós também se faz um pouco com as influências que vamos sofrendo. Claro que temos influências diretas da parte da nossa família, mas o meio onde nós estamos inseridos, de alguma forma, nos pode fazer caminhar num bom sentido ou num mau sentido. E eu dou muitas graças a Deus, porque a Igreja do Porto para mim sempre foi a segunda casa. E agradeço muito daquilo que hoje sou, do que possa ter, todos aqueles irmãos que sempre me acarinharam, ajudaram, os meus amigos, os meus colegas de igreja, alguns de lá estão. Sem essa influência, não sei o que é que seria feito de mim, como outros jovens também com certeza não tiveram essa felicidade. E realmente todo este ambiente que quer a irmã Isabel, quer o irmão Getúlio fizeram menção, isso de alguma forma nos marcava também. Exato. Porque nós, felizmente... Marcava e formava. Exatamente. Felizmente, nesse tempo, tínhamos muitas referências na igreja. É verdade. Começava pelo próprio pastor da igreja. Temos bons esteios. Exatamente. E boas colunas. Tínhamos algo em que nós podíamos ver ali um forte exemplo. E, ao mesmo tempo, não era só fruto da nossa observação, mas também fruto do interesse que essas pessoas manifestavam por nós. Para connosco. Porque nós até podemos ser influenciados pelo grupo onde estamos inseridos, mas também tem que haver algum interesse na minha forma de estar, na vida. Temos de sentir que as pessoas se interessam por nós, que nos ajudam. Exato. E claro que, por exemplo, apesar de eu ter ido para a igreja com 6 anos, eu batizei-me com 18 anos. Batizei-me em 1976. Quando, se calhar, alguns dos meus colegas se batizaram com 12, 13 anos. Pronto, mas quis fazer o meu percurso, quis fazer, portanto, a minha caminhada, quis ver um bocadinho para todos os lados, mas sempre senti a preocupação de muitos irmãos da igreja. Eu lembro perfeitamente o irmão Getúlio ser o meu diretor de jovens. Lembro disso perfeitamente, os acampamentos que ele organizava, tudo isso. Tudo isso foi uma forte influência na minha vida. E isso veio-se a refletir. É claro que depois do meu batismo, a seguir veio o casamento na igreja. Aí solidifiquei um pouco mais, pela graça de Deus, a minha esposa também era crente, a família dela também. Tudo isso nos fez criar raízes na igreja e desde muito novo, pela graça de Deus também, fruto também do apoio de todos os irmãos, tive algumas responsabilidades. Eu, com 19 anos, fui diretor de jovens na igreja, o que é uma coisa impensável hoje em dia, não é? Mas pronto, a partir daí lembro-me também muito novo, tinha uns 23 anos, e o pastor Juvenal Gomes, que esteve na nossa igreja, um dia chamou-me ao escritório. Nós estávamos numa reunião de jovens, também nesse salão em cima que a irmã Isabel fez referência, e o pastor Juvenal entrou e chamou-me. Artur, venha cá que eu preciso falar consigo. Disse, estou a falar comigo, chamar-me ao escritório. E eu disse, olha, Artur, nós tivemos reunidos na Comissão de Nomeações e pensamos colocar o Artur como diretor missionário da igreja. Eu, diretor missionário? Esse diretor missionário já era aquelas pessoas já mais grisalhas, já grisalhas. Não, Artur, pronto, se o pastor entende e se a Comissão entendeu, quem sou eu para rejeitar? Pronto, e aceitei, pronto, mas hoje em dia muitas vezes procuramos delegar responsabilidades em alguns jovens, e eu defendo isso, até no meu trabalho e na igreja também,
mas nem sempre encontramos também jovens com esse tipo de abertura. Com a dedicação. E também com preparação. Se calhar também a culpa está um bocadinho em nós, na igreja, da forma como os envolvemos, como os amparamos, não sei, mas realmente eu acredito que quando temos uma igreja forte, irmãos envolvidos, irmãos que se preocupam, aí também todos nós crescemos forçosamente na igreja. Amém. Nós vamos continuar daqui a pouquinho. Falar, enquanto nós aqui vivemos, é constatarmos esta realidade, que nem sempre tudo corre a 100%, portanto temos as nossas dificuldades, mas neste lindo país, que um dia nós formos, pela graça de Deus, não haverá mais nenhuma dificuldade. Vamos então cantar todos juntos o hino 571, o hino escolhido por estes irmãos. Vamos cantar. É quando cantamos hinos como este que nós encontramos o alento para continuarmos apesar dos desafios, porque sem dúvida o nosso olhar, o nosso coração está para além desta vida, está para a eternidade, porque foi aí e é para aí que Deus almejou que nós estivéssemos desde sempre. Mas isto é só um intervalo, só um interregno, por isso é que nós nos encontramos e vamos conversando e vamos partilhando alguns dos desafios para que na vida de uns e de outros nós encontremos o alento, a coragem para não desanimarmos e para sabermos que em breve nós estaremos nesse lugar juntos com Jesus, um lugar maravilhoso, um lindo país que Ele foi preparar para todos nós. Louvado seja Deus por isso. Estamos na nossa última parte do programa, quando nós tivemos o privilégio de nos encontrarmos, antes de nos reunirmos aqui para fazermos o nosso programa, a irmã Jortúlio, houve um momento da sua partilha que me tocou bastante, uma pequenina frase de um momento quando era muito pequenino também. O irmão na altura dizia que aprendeu a confiar em Deus desde muito pequenino. Sei que são várias as experiências e, portanto, não teríamos tempo para contá-las todas,
mas se houver uma que o irmão possa realçar, eu agradeço. Os meus pais ensinaram-me exatamente a ter uma relação com Deus e nós tínhamos às sextas-feiras, era frequente metermos na cama da nossa mãe e estudarmos as lições da escola sabatina, orarmos ali em conjunto, às vezes havia alguma dificuldade e nós víamos que realmente Deus respondia às nossas orações. E eu tive uma vez alguma experiência de alguma triquinice que não correu bem em casa e para resolver o problema do erro que tinha feito, pedi ao Senhor que atuasse junto dos meus pais para que compreendessem essa dificuldade. Isso realmente vi que Deus tinha estado naquele momento. Mas eu gostaria de realçar um outro momento, já mais velhinho. Eu teria os meus 11 anos, estava a fazer o exame da 4ª classe, mas íamos fazer o exame de admissão aos liceus e era preciso ter uma preparação especial na época e tínhamos um explicador. E no dia do exame, a minha explicadora, portanto, também era uma pessoa católica, muito religiosa, juntou o grupinho todo e diz, vamos orar, vamos rezar a Nossa Senhora para que nos... O Getúlio, não, porque ele é de outra religião. Como se eu fosse um elemento à parte. A evitar. E eu fiquei um bocado desprezado porque senti que havia ali uma elite para um lado e tu não pertences a esta elite. E isso fez com que eu me mexesse cá por dentro e eu disse, olha, realmente não vou rezar, mas eu já orei com a minha mãe antes de vir, pedi diretamente a Deus para me abençoar no exame. E o senhor engoliu em seco. Ai, foi. E lá foi rezar com o grupinho, mas levou com aquela. Pois. Eu não era um aluno brilhante. Assim, pois. Naquele grupinho eu era abaixo de meio. Da média, talvez por essa rejeiçãozinha, não é? Mas pronto, eu tinha uma grande dificuldade, é que eu era gago. Imaginem que é uma criança com esta idade, eu era, digamos, o gozo de toda a classe. Eu recordo-me que mal abrisse a boca, punha a classe toda a rir, não é? Porque eu tinha, isso mais me preocupava e mais me ansiava e mais gaguejava ainda por cima. De maneira que, a professora teve o cuidado de, junto do júri, esclarecer o júri que criança é que eu era. E o que é certo é que houve ali uma certa diferença, aquele ar mauzão que os professores na época gostavam de ter, tiveram ali, eu pressenti que havia ali uma ternurazinha no meio. E isso soltou-me um bocadinho. E, entretanto, nas perguntas que foram feitas, foi-me feita uma pergunta acerca do texto que eu tinha acabado de ler e porquê é que era assim e porquê é que era assado. Eu dei uma explicação que, pelos vistos, na época, pôs o júri a chorar. Muito bem, sim senhor. E, portanto, eu senti-me que estava as coisas a correr a meu favor. E todo o exame foi excelente. O que é certo é que, no final, de todos os meninos que rezaram à Nossa Senhora, eu fui o único que tirei a nota mais elevada e que dava nessa altura para tirar aquilo que se dizia, não pagar as propinas, como é a isenção de propinas. Quem fizesse que tirasse uma média superior... Fez a oração ao Deus vivo, irmão. E eu fiz a oração ao Deus vivo. Isso foi o grande testemunho que eu dei ali. Quando chegámos novamente à sala da explicação, eu era tido como o herói. E eu sei porque é que fui o herói. Eu não era o herói, eu fui o herói porque dei testemunho. Não foi por ter... Eu penso que não foi por ter orado ao Senhor. Foi pelo testemunho e pela coragem que aquela criança, não importa se era o Getúlio, eu recordo-me neste momento, era uma criança que testemunhou da sua fé. Não se inibiu de dizer. E, portanto, eu penso que fui abençoado por Deus e esta experiência eu gostaria de partilhar para que realmente outros jovens, outras crianças pudessem ter a coragem, no momento certo, de dizer de que lado é que estamos. Amém. Obrigada, irmão Getúlio. Irmã Isabel, falar de experiências é falar de tanta coisa e de contar tantas.
mas se puder partilhar uma connosco. Eu tenho imensas graças a Deus ao longo da minha vida, que já vai sendo longa, tenho muitas graças que dar a Deus. Primeiro porque, de facto, nasci num lar adventista, como digo, desde pequenina colaborava imenso, todos os jovens naquela altura. Exato. Depois também pela minha vinda para o Porto, eu estudei 2 anos num colégio adventista em Porto Alegre, que ainda nessa altura existia lá. Depois vim para o Porto, também tudo aqui. Deus proporcionou a minha vinda para aqui, que eu não era para vir para o Porto. Deus proporcionou isso, aqui encontrei o meu marido, aqui casei, aqui fiquei. Depois a ida para Angola também vi a mão de Deus, e em Angola aconteceu, a minha filha a mais nova, lá caiu de um primeiro andar e fraturou o crânio, ficou gravemente doente. E eu sei que em Portugal, aqui mesmo em Portugal, fizeram orações, porque de facto ela ficou muito mal e os médicos naquele tempo, a medicina ainda não estava muito avançada, e o médico único, neurocirurgião que estava em Angola, que era militar, era uma pessoa muito interesseira, operava todos a torto e a direito, tentou várias vezes operá-la, mas eu com o meu marido ajoelhávamos e pedíamos a Deus, e de facto ela superou, foi mesmo um milagre, foi a mão de Deus, ela ter escapado. Portanto, aí eu vi, de facto, a vida dela como uma bênção de Deus. E também em Angola, quando foi no tempo da guerra, não é? Já no fim, pós 25 de Abril, havia os 2 movimentos da guerrilha, e nós estávamos precisamente onde eu trabalhava, na farmácia onde eu trabalhava, em minha casa, estávamos mesmo na linha de cruzamento de balas. Muitas vezes estivemos deitados à espera que o tiroteio passasse, mas uma das vezes eu vi nitidamente a mão de Deus, porque o meu marido um dia chegou ao meio-dia e diz: olha, hoje já não vamos dormir em casa, vamos para a Baixa, que era um apartamento na Baixa, porque o tiroteio ali era demais. E eu disse: mas como? Então nós, esta é a hora do almoço, como é que vamos dormir? Vamos de qualquer maneira e depois vamos ver. E fomos e estivemos uns dias a mudar a casa, e precisamente no dia em que nós acabámos de tirar todas as coisas de casa, a casa foi totalmente destruída com bazucas, chamava-se bazucas naquela altura. E os meus vizinhos, eram 5 vivendas juntas, o meu vizinho do lado, eu no dia seguinte perguntei-lhe como é que estavam as coisas por lá, para ver se eu podia ir para a farmácia que era lá perto. E ele diz: mas senhora, a senhora deve estar muito bem com o seu Deus, porque a sua casa ficou esta noite destruída. Portanto, eu vejo ao longo da minha vida como Deus tem, e em todas as coisas mesmo. A mão de Deus livrando. Em todos os problemas da minha vida eu vejo a mão de Deus. Artur, ainda há pouquinho nós falávamos desta questão, e que é uma realidade, portanto, tentarmos ver, ou aquele que foi a nossa vivência de uma igreja no passado, a igreja do presente. No entanto, uma palavra para todos aqueles que fazemos hoje parte desta igreja, que continuamos a acreditar neste remanescente, porque será o remanescente final, portanto, que irá até o fim. Embora as coisas tenham as suas dificuldades, hajam algumas diferenças, não para melhor e às vezes para pior, sei que és uma pessoa muito otimista, sei que realmente tens isso como postura na tua vida. Falar para os nossos irmãos, para os nossos jovens, o que tu dirias hoje, para a nossa igreja, para as nossas famílias? Essa é uma questão muito importante e um pouco difícil de responder. Hoje a igreja não pode ser entendida como era há 50 anos atrás. Hoje os desafios são outros. Mas há valores que uma igreja nunca deve perder. Acima de tudo, eu costumo sempre dizer na minha igreja que a igreja é a minha segunda família. Exato. E sinto-me bem na igreja. E o que nós hoje começamos a sentir é que às vezes não nos sentimos muito bem na igreja. Já nem nos identificamos. Nem sequer muitas vezes nos identificamos com a igreja. Claro que isso deve merecer da nossa parte alguma reflexão. E eu tenho muitas saudades do tempo. Há bocadinho o irmão Getúlio fazia menção disso, em que a igreja era tudo para nós. Eu passava o sábado, era o nosso tudo. Passava o sábado na igreja, passava o domingo todo o dia na igreja, convivia com irmãos. Eu lembro perfeitamente, já agora se me permite só dizer uma coisinha, o ano de 1976 foi muito importante para mim. Foi o ano em que eu me batizei e foi o ano em que eu comecei a trabalhar na colportagem. Houve sempre, a Igreja do Porto teve 2 colportores que me marcaram e que nessas tertúlias, nessas experiências que muitas vezes se falava na igreja, eu gostava muito de ouvir as experiências deles, que era o irmão Virgílio Faustino e o irmão António Jesus Ribeiro, que ainda está connosco na Igreja do Porto. E de alguma forma eles foram uma forte influência para mim, porque em 1976 passou pela Igreja do Porto o pastor Arnaldo Martins, que na altura
era o departamental das publicações e fez um apelo Ok. e eu fui falar com ele. E a partir daí até hoje, já vão 40 anos. É verdade. 40 anos, faz este ano 40 anos, que eu tenho servido ao Senhor através do trabalho da colportagem, em diferentes formas, mas tenho estado disponível para esse trabalho. E realmente eu não posso esquecer que para tomar essa decisão, muito contribuiu todo aquele meio onde eu estava inserido. Exato. E eu hoje, quando começo a olhar para trás, eu começo a interrogar muitas vezes o que é que seria da minha vida se não fosse a igreja. Sei lá, Se não tivesse sido esse laboratório. Exatamente, não é? exatamente. Agora, isso também para mim e para nós hoje nos deixa um legado muito importante. Exatamente. Porque eu às vezes até costumo dizer uma coisa, ainda agora tivemos recentemente um funeral na Igreja do Porto, foi do pastor Arnaldo Borges. Anteriormente tivemos outros irmãos que foram crentes valorosos. Sim. E eu digo sempre que é uma bandeira que se enterra. É verdade. Mas quem é que agora está em condições de pegar novamente naquela Para bandeira? levantá-la outra vez. E cada vez há menos pessoas a pegar nessas bandeiras. E realmente eu penso que é necessário que nós, que tivemos essa vivência na Igreja, possamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para voltar a trazer essa vivência à Igreja, passar a nossa experiência para os mais novos, para que realmente a Igreja possa ser uma Igreja de continuidade. Amém. E uma Igreja com uma experiência contínua, porque eu sei que o plano de Deus é que esta Igreja vá até ao fim. Sem dúvida. Acredito nisso firmemente, Sim. mas também nós somos instrumentos. Exatamente. E Deus quer servir-se de mim, de cada um de nós, de cada irmão na Igreja do Porto, em todas as igrejas de nível nacional, para continuarmos com este estandarte bem levantado. Porque se não formos nós a fazê-lo, quem o fará? Exato. E Deus quer servir-se de mim, de ti, de cada um de nós, para continuarmos a gritar bem alto Amém. a breve volta de Jesus. Amém. Claro que é uma grande responsabilidade para nós passar esta mensagem, mas eu acredito que se nós insistirmos, nem todos a poderão ouvir, mas alguns a ouvirão. Sem dúvida. E esta obra continuará Amém. até à volta de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigada. É pena o tempo voa de uma forma extraordinária. Agradeço muito a vossa presença. Irmão Gertúlio, se puder orar connosco e por nós, se faz favor. Amantíssimo Deus e querido Pai, te agradecemos, Senhor, o privilégio que tivemos aqui de rever o nosso passado, Amém. os princípios da nossa fé e lembrarmos de todos aqueles que testemunharam da sua fé e que fizeram brotar em cada um de nós o desejo de servir mais e melhor. Obrigado. Meu querido Deus e Pai, tal como ouvimos agora do teu servo, nosso irmão Artur Guimarães, dizer que temos esta grande responsabilidade de elevar bem alto a nossa fé e esse estandarte tens colocado nas nossas mãos. Mas nós temos a certeza de que outros vão de continuar. Ajuda, Senhor, e suscita homens e mulheres jovens que possam pegar nesse estandarte da fé Amém. e continuar com este trabalho de testemunho da tua breve vinda para levar para ti, para o teu reino, aqueles que te querem servir. Amém. Suscita homens e mulheres que possam continuar este trabalho. Amém. Abençoa a Igreja Adventista em Portugal. Amém. Abençoa, Senhor, todos aqueles que foram chamados e chama aqueles que ainda vão de estar disponíveis para pegar nesta fé e testemunhá-la até ao fim, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, por estes momentos que passamos aqui. Obrigada. E que o teu Santo Espírito possa tocar nos corações daqueles que vão ouvir-nos, Amém. para que realmente possam também fortalecer a sua fé no amorável amor de Jesus que morreu um dia por cada um de nós. Aquilo que nós devemos fazer, Senhor, neste momento, é agradecer ao Senhor Jesus esse enorme sacrifício Obrigada. e testemunhar-lhe da nossa fé para todos aqueles que querem ouvir-nos e servir-te cada dia mais e melhor. Até lá, Senhor, despede-nos com a tua paz, com a tua bênção, no santo nome de Jesus. Te pedimos. Amém. Amém, Senhor. Foi bom estar consigo em mais um programa Encontros ao Pôr do Sol. Encontramos-nos, se Deus quiser, de hoje a 15 dias, um sábado feliz.